Olá, lá, meus queridos amigos, começando mais um Torcida Cast para você, o melhor do futebol, você acompanha aqui com convidados para lá de especial. E nesse programa de hoje, a gente vai ter a honra de receber ele, tetracampeão pernambucano, campeão da Copa do Brasil, uma carreira brilhante e auxiliar do Mariano Sosso, rapaz, lá no esporte. César Lucena, um grande prazer recebê-lo. Tudo bem, César? Como vai? Tudo bem, prazer, é um prazer estar aqui com você, né? Obrigado aí pelas palavras. Para mim é um motivo de alegria ser lembrado e estar aqui no Torcida Cast. E que história o César construiu no esporte, né, rapaz? Campeão na Copa do Brasil. E mais do que isso, ele vivenciou momentos no esporte e se integrou não só com a zaga do esporte tendo um bom rendimento, como com aquela conquista maravilhosa da Copa do Brasil. É fácil jogar no esporte, César? Não, de jeito nenhum. Mas é muito gostoso, é prazeroso você... Quando entra dentro de campo e vê a ilha lotada, né, a Ilha do Retiro lotada, pulsando, né, nós como atletas, e na época de atleta, a gente fala, meu Deus, jogar aqui dentro é muito bom, a gente pressiona muito, né, os adversários vêm jogar aqui e ficam impressionados com o eco que a torcida faz, né, quando a torcida está jogando junto é gostoso demais. Eu costumo dizer que, a gente conversava isso em off aqui, né, que Pernambuco todo mundo é louco por esportes, né? Futebol como um todo, né? Homem, mulher, criança, idoso, todo mundo fala de futebol em todo tempo. Então isso é bom, porque os olhos estão voltados para o futebol, mas isso também gera um outro lado. Eu tenho um grande amigo que tem uma padaria no Pina, que o magrão não descia do carro. Não, é difícil. A esposa dele que descia do carro. Com você acontecia isso também, não? Também. Muitas vezes eu falava para minha esposa ir, né? Resolver alguns problemas assim. Principalmente quando perdia jogos, né? A torcida, ela cobra mesmo. Você tá na rua, você tá na padaria, vai levar o filho na escola, eles chegam cobrando mesmo. Por que perdeu? Por que aconteceu aquilo? E muitas vezes assim a gente fica dentro do carro, não por medo da cobrança, mas porque a gente tá chateado, né? Perdeu o jogo, você já tá de cabeça quente. Aí chega um torcedor e acaba, às vezes tem uns que cobram com muita educação, né? Que a gente entende o lado do torcedor. Mas tem alguns, às vezes, que passa do limite e às vezes você de cabeça quente poderia acontecer algo diferente, né? Então a gente prefere deixar as esposas e ficar dentro do carro. E vocês são, além de formadores de opinião, vocês são vitrine, né? Não pode se trocar com ninguém, né? Assim, de estar discutindo com ninguém, porque aquilo pode ser negativo para a sua própria carreira. Não, isso aí sem dúvida, a gente tem essa convicção. Muitas vezes jogando e até mesmo, às vezes, como na beira do campo ali como auxiliar e às vezes treinador, você entra no campo, o torcedor acaba te xingando, né, extrapolando, muitas vezes está até com um filho pequeno. Eu lembro de uma história muito marcante assim que foi para mim, que eu estava acho que no sub-20 do esporte, nós fomos jogar contra o Náutico a final do Pernambucano. Você era técnico do sub-20? Tá. E nós fomos jogar a final do Pernambucano contra o Náutico lá no Aflitos, né? Sim. Entrando aí no banco de reserva lá, a torcida fica bem próxima ali, né? E aí um torcedor, um senhor, começou a me xingar, mandando para aquele lugar, esculachando mesmo. Aí eu, parabéns, bonita a educação que você dá pro teu filho aí, parabéns, eu tô gostando. Aí nisso ele achou que eu ia xingar ele também, né? Sim. Aí ele travou, pegou a criança dele e saiu dali de perto, foi embora. Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, não responder, porque é torcedor, ele tá agindo ali com a emoção, né? E muitas vezes a emoção, você faz coisas que não deve. Eu trabalhava com outra coisa e vim trabalhar com futebol há 20 anos, mas assim, depois que eu já trabalhava com outra coisa, eu vivi uma experiência uma vez com o Léo, com meu irmão, que já estava no mercado há muito tempo. A gente estava num restaurante, aí chegou um torcedor e disse, Léo Medrado, eu assisto você todos os dias, não sei o que e tal. De repente o cara começou a xingar, César. Você disse isso é um absurdo, você é isso, você é aquilo. Aí eu não trabalhava com rádio, eu trabalhava em outra coisa. Aí eu peguei no braço dele e disse, ele não vai dizer nada para você não, porque ele tem uma imagem para zelar, mas eu posso, levanta daqui e vá para lá, vá. Me deixa quieto aqui, vá. Aí o cara saiu. Uhum. Mas assim, isso é meio desproporcional, porque assim, torcedor pode tudo? Não pode. Até eu converso muito com a minha esposa, né, porque a gente não pode, às vezes, extrapolar com o torcedor. Eu entendo, muitas vezes, o lado emocional do torcedor, que ele quer que o time ganhe, quer que o time vença, que ganhe, conquiste títulos, né? E muitas vezes o torcedor esquece que ali não é só um jogador, né?
torcedor não quer saber, ele vai e extrapola toda a sua raiva, muitas vezes ele tá com raiva do trabalho, brigou em casa, alguma coisa, e às vezes ele vai pro estádio para extrapolar o nervosismo dele, e acaba soltando os cachorros ali, às vezes com os companheiros da própria equipe, né, os jogadores da sua equipe, ou até com o adversário. E eu converso muito com a minha esposa, pô, às vezes Ela o cara entende? Ela entende. Teve até uma vez que eu jogava no esporte e um cara começou a me xingar no campo, né? Graças a Deus, Você jogando e ela na arquibancada. Ela na arquibancada. Tá. Graças a Deus, a torcida do esporte assim, nunca me vaiou. Nunca, graças a Deus, nunca tive problema, até porque na época assim, a gente jogava e entregava tudo dentro de campo. Às vezes, tecnicamente, não era o que esperava, mas a entrega, a dedicação, a torcida reconhecia isso. E aí um cara começou a me xingar, aí do lado da minha esposa, ela contando pra mim depois, né? Ela falou, e os torcedores, tinham alguns que conheciam, que ali ficavam as esposas dos jogadores, e uns falavam, pô, para de xingar, né? A esposa do cara tá aí e tal. Aí o cara xingava mais alto, eu quero saber. E aí xingando, e aí ele pegou e minha esposa falou assim, aí ele xingou minha esposa, xingou minha sogra também tava. Xingou elas também? Também, xingou, essas putas aí, não sei o que e tal. Até saiu o palavrão, foi mal. Não tem bronca não, tá tranquilo. E aí, minha esposa, ela fala, né, aí ela foi lá e botou o dedo na cara do cara. Falou assim, ó, você tem todo o direito de não gostar do futebol do meu marido, mas comigo eu quero que você tenha respeito. Você tá achando que você tá falando com quem? Aí o cara, não falei nada. Aí pegou e saiu fora, assim, né? Aí ela foi lá e falou, ó, você tem que me respeitar. Respeita, e xingou minha sogra também. E foi um caso polar. Eu falei, não, amor, não faz isso aí não, porque, né, você nem sabe quem é o cara. Não, mas ele pode te xingar, não tem problema nenhum. Ele tem... Direito não, ele pode, mas direito ele não tem direito de xingar. Ele não deve, mas não ele deve, pode. Mas ele pode. Mas eu quero que ele me respeite. Mas aí ela falou o que ele falou, né? Falou, pô, se eu estivesse lá, eu também jogava ele lá de cima. Acho que você ia fazer pior. Mas aí chegaram os seguranças lá e conseguiram contornar, tiraram o cara da área ali. Torcedor tem esse estigma de que pode tudo na arquibancada, né? E eu até, se tem um lugar que eu preservo, que o torcedor possa xingar, é na arquibancada. Assim, eu não admito, por exemplo, você tá saindo do vestiário, o cara ir lá e xingar, ou então você tá entrando no seu carro, ou você tá no shopping, você tá onde quiser. Aí é outra história, mas na arquibancada, eu acho que a gente deve deixar essa possibilidade do torcedor xingar ali. Né? Porque, é como você falou, futebol para algumas pessoas é a coisa mais importante da vida. Acho que até não deveria ser. Mas para algumas pessoas é o momento de lazer. Às vezes não é nem a família, às vezes é o futebol. Né? Tem cara que fala que das menos importantes, o futebol é mais importante, né? Pois é. E eu vejo dessa forma também, sim, porque ali o torcedor, às vezes ele sai do trabalho correndo para ir ver a equipe jogar. Às vezes o dinheiro que é para ele comprar outra coisa. Comprar um negócio, ele vai lá e compra o ingresso. Eu entendo isso aí também. Pernambuco, 10 da noite, que não é fácil. É uma reclamação que a gente pode fazer lá, porque eu moro em aldeia e às vezes eu tenho que sair por trás ali da arena ali e é muito escuro, cara. Tem que mandar, sei lá quem é que comanda ali para iluminar bem aquilo ali, né? Acho que... E a gente entende isso do torcedor, né? Sim. Como você falou, aí quando você tá no seu carro, indo pra tua casa, o cara ir lá te xingar, eu acho que aí já é falta de respeito. Aí o cara não merece respeito. Não. Você tem duas histórias no esporte, né? Uma história como jogador e uma história como treinador. A história como jogador, ela é definida, clara, de sucesso e já acabou. A história como treinador, ela tá, apesar de já um bom tempo que você tá no esporte, mas tá só começando. Né? Você está como auxiliar técnico, já passou por algumas categorias de base e hoje está como auxiliar técnico do esporte. Falando um pouquinho da história como jogador, quem foi que sugeriu a você de vir para Recife lá em 2007? Você falou, tem uma proposta do esporte lá, você quer ir? Quem foi que chegou para você? Pô, foi até engraçado essa situação. Eu estava num time na Grécia, né, no Asteras Trípoli da Grécia, e aí chegou no período festivo, final do ano, né, de Natal, nós íamos ter uma folga. E eu falei que eu queria vir para o Brasil. Sim. E aí minha esposa tinha voltado para passar as festas em casa. Eu vim para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, mudou o treinador lá na Grécia. Aí o treinador que estava lá falou, aí assumiu um que era da cidade, falou que não ia trabalhar com estrangeiro, que queria trabalhar com o pessoal. Mas eu tinha contrato lá de 2 anos. Eu falei, tudo bem. Eu vou de férias agora no Brasil, já vou falar com o pessoal. Ele disse que não queria trabalhar com estrangeiro. Que não iria, que a gente poderia procurar time.
E aí eu falei com o empresário, quando eu cheguei aqui no Brasil era dia 22 ou Natal. 23 no Natal. Aí eu peguei e surgiu a proposta do Sport. Era o treinador Galo, né? Galo, o Sport havia subido para a primeira divisão e precisava contratar um zagueiro. Aí eu havia jogado alguns jogos contra o Galo lá em São Paulo, né? No Paulistão. E o meu empresário falou, o Galo gostou do nome e falou, não, pode vir. E aí, como já estava encaminhada a minha saída lá, e o acerto foi tranquilo, assim, né? E você tem raiz pernambucana, né? Seu pai... Tem, meu pai é pernambucano. É pernambucano de Riacho das Almas. Riacho das Almas, né? Tem meu tio também, meus tios moram lá. Caruaru, inclusive, né? Eu estava até agora, domingo agora que passou. Foi aniversário da minha avó, 96 anos, né? Que coisa linda. Lá é de Caruaru ali, foi em Caruaru. Coisa linda. Meus tios são daqui, né? Tem muitos tios. Alguns são alvirrubros, tem de tudo. São tricolores, e tem os rubro-negros também. Tem aquele alvirrubro que virou rubro-negro, por eu ter jogado no Esporte. Aí a família daqui. Tinha zoação com você, não? Não. Respeitavam. Sempre com respeito. Mas não tirava onda, não. Vou ganhar de você. Não, eles torciam para me ganhar. Assim, mesmo os tricolores e alvirrubros? Sim. Meu avô era tricolor, né? Sim. Aí quando eu vim para cá, eu levei uma camiseta para ele do Esporte, ele ficou feliz. E os meus tios, a maioria é alvirrubro e tricolor, assim. Os rubro-negros são poucos, assim. Mas e esses que torcem para os rivais, eles, quando jogam contra, eles acabam torcendo para mim, né? Para que ganhe, para que o Esporte ganhe. E é família, né? Eles falam, não, é família, não tem dessa. A gente respeita, né? Torce para tal clube, mas quando joga contra a família, é família. A gente torce para a família. Deixa eu contar uma historinha. Meu pai era rubro-negro, era torcedor do Esporte. E Léo, meu irmão, foi gerente de futebol do Náutico. E quando o Léo foi gerente de futebol do Náutico, ele deu uma camisa do Náutico pro meu pai. E meu pai, todo fim de semana, estava num barzinho lá no Sertão, sentado com a camisa do Esporte. Todo fim de semana ele estava lá. Aí, de repente, um belo dia, ele foi com a camisa do Náutico. Aí disseram, meu Deus, o doutor Donico tá doido, ele enlouqueceu, o que é que tá acontecendo com ele? Eu lembrei pelo que você falou, família. Família, não tem disso. Meus tios falam, não, você tá jogando, meu sobrinho tá jogando, eu torço por você. Aí, automaticamente, tá torcendo pro Esporte, né? Ele fala, torço pra você ganhar, não torço pro Esporte, torço pra você ganhar. Não é quase a mesma coisa. A mesma coisa, Mas moralmente não é. Não tô torcendo pro Esporte. Tô torcendo pro meu sobrinho, eles falam dessa forma. E aí você chegou no Esporte, e quando você chegou no Esporte, quem eram os zagueiros que estavam com você na época aqui? Tinha o do Lopes, né? Do Lopes, sim. Durval e... O Igor não, o Igor chegou depois. O Igor também estava, em 2007, o Igor estava. Já estava. Então, esse era não, o Igor chegou pro brasileiro, né? Aí sim. O Igor chegou pro brasileiro. Esses eram os zagueiros na época. Eram os zagueiros na época. Como é que foi a tua adaptação no Esporte? Você de cara já gostou? Você achou... Não gostou do lugar? Era o que você esperava, o Esporte, na época? Não, eu gostei, né? Porque foi a primeira vez que eu vim jogar no estado onde meu pai nasceu, né? Legal, né? Pelos meus familiares também. Foi bom. Minha esposa gostou muito, né? Foi? Coisa boa. Ela é de onde? Ela é de São Paulo também? Guarulhos. Nós crescemos juntos, né? Foi? Nós estamos juntos. Você conhece ela desde quando? Pô, nós começamos a namorar, eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Ah, tá, legal. Hoje eu tenho 40, eu vou fazer 44, ela vai fazer 42. Então faz um tempo, 27 anos aí, né? Coisa boa. E aí ela veio. Um grande amigo lá de Guarulhos, que é o Hamilton, não sei se você conheceu quando a gente estava na Transamérica. O Hamilton Pinto, ele trabalhava naquela ABB. Empresa que tem lá em Guarulhos, e morava ali pertinho. Então, sempre que eu ia a São Paulo, eu sempre botava um dia a mais, porque eu já descia no aeroporto, já ia na casa dele, ficava ali em Guarulhos, e depois eu segui minha vida lá em São Paulo, mas é legal. Minha esposa gostou muito, assim. No começo é complicado, você tá muito longe da família, né, da mãe dela, tava longe da minha mãe. Se desse alguma dor de barriga, tá longe, tem que pegar um avião, é demorado, né, tava acostumado pertinho ali. Proximidade. Mas ela gostou. Eu falei pra ela, meu amor, eu vou concentrar, pega as crianças, vai pra praia, né? Vai Você tinha que idade já, certo? Eu tava com 26. 26 anos, Aí você tinha passado por alguns clubes lá de São Paulo, né? Eu comecei no time lá em São Paulo, no Flamengo de Guarulhos, né? Aí do Flamengo eu fui emprestado pro Santos, sub-20, né?
Aí do Santos eu voltei pro Flamengo, depois fui emprestado para Portuguesa Santista, aí joguei no profissional na Portuguesa Santista. Até o treinador era o Muricy Ramalho. E aí da Portuguesa Santista voltei pro Flamenguinho. Aí do Flamenguinho fui jogar num time lá de São Paulo chamado Guapira. Não sei se você já ouviu falar. É um time Na verdade, eu ouvi falar porque eu estudei a sua história. Guapira é um time... Você jogou muito futsal também, não foi? Lá atrás. Eu parei no futsal com 14 anos, assim, que começou a conciliar jogo de futsal e de campo. E eu comecei a chegar atrasado no futsal, aí o cara botou a faca no pescoço e falou, campo ou futsal? Eu falei, então eu vou pro campo. E aí eu fui para esse time, desse time eu fui para um time do interior de São Paulo chamado Bandeirante de Birigui, que é um time interior, joga A2, A3. Sim. E aí eu fui contratado pela Portuguesa de São Paulo, né, a Lusa. E aí foi onde minha carreira começou, assim, eu joguei no time B, do time B eu subi pro time A, foi em 2002, eu fui contratado pro time B. Aí, graças a Deus, assim, no campeonato, é a última divisão do Paulistão lá na B1. Eu falo que eu tomei todas as vitaminas lá em São Paulo, lá das divisões, que lá é classificado B1, sim, B2, A1, A2, A3. Eu tomei todas essas vitaminas aí. Tudo, né? E aí, tava fazendo uma boa competição, fazendo gol. Foi um ano legal, assim, que no time B na Portuguesa, de 12 jogos, eu tinha feito 6, 7 gols. Eu tava bem. Bom, né? Você não tem tantos gols na sua carreira, né? Eu tenho alguns, assim. Pra zagueiro tem. Era profissional, né? Esse time B, né? Um time profissional. E aí o time principal precisava contratar zagueiro, aí a diretora falou, não, vai lá olhar no time B. E graças a Deus o cara, quando ele foi olhar assim os jogos, eu tive uma regularidade boa e subi profissional. Eu achei que eu ia só completar a equipe, mas aí acabei jogando o Brasileiro da Série A, né? Na época de 2002, era um dos destaques, assim, foi até indicado a revelação. 2002? Revelação do campeonato. Você enfrentou o Robinho. Então. Robinho, Diego, né? Kaká, Júlio Batista, tinha um campeonato bom, assim. E aí eu comecei, isso. Aí foi quando começou a minha carreira, assim, de Série A, né? Meu primeiro ano na Série A. Aqui em Pernambuco, quando você começou com o esporte, você foi tetracampeão, né? Foi, 2007, 2008, 2009 e 2010. 2009 e 2010, tetracampeão. E aí veio a Copa do Brasil, César. É engraçado que quando a gente, não sei se você tem essa sensação, quando a gente lembra de Copa do Brasil, a gente pensa que o esporte jogou com 3 zagueiros na Copa do Brasil. Mas a maioria dos jogos foi com 2 zagueiros. Foi em casa, Não é? Todo mundo eu jogava 3 zagueiros, geralmente fora de casa, né? O professor Nelsinho levava 3 zagueiros, jogava um sistema mais... Assim, a gente procurava não sofrer gols e a gente tinha um time de qualidade que sempre fazia gol, né? Então ele falava, ó, fora a gente tentar sustentar, não tomar gol, era o objetivo para fazer um gol e dentro de casa a gente conseguir reverter. E geralmente fora de casa a gente fazia bons jogos e aí em casa era a pressão, a Ilha do Retiro pulsando e a gente conseguia reverter os resultados. E vocês jogavam tanto, os 3 zagueiros, você, o Igor e o Durval, que a gente tem essa sensação de que o esporte jogava com 3 zagueiros. Mas na verdade normalmente jogava com 2, ou até durante o jogo ele normalmente no final quando estava com o resultado ele mexia e botava 3 zagueiros para segurar. Isso. Mas era a experiência que o Nelsinho sempre utilizava. E aquele time deu liga, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. Deu liga. Era um time assim que as pessoas falavam, esse time aí é um time de jogador velho, não sei o quê. Era um time com muitos jogadores experientes, né? Jogadores, às vezes, que não estavam tanto em evidência no eixo Rio-São Paulo, né? E aí vieram para cá e deu liga. O professor Nelsinho conseguiu montar a equipe de uma forma extraordinária, assim. Ele enxergou, né? As peças num quebra-cabeça, encaixou todo mundo bem, o time tinha uma sinergia com a torcida, tinha uma sinergia entre os jogadores, a amizade era muito grande e a gente procurava um completar o outro, né? A gente falava, rapaz, quando Sandro Goiano, ali atrás a gente conversava, o Durval, quando eu sair dessa forma, você cobre dessa forma, a gente conversava muito. Eu acho que, na época, como não existia rede social, não existia o celular, tinha muito mais conversa entre os atletas, né? Isso aí facilitava bastante. A gente conversava na concentração, conversava durante os jogos, conversava, né, na véspera do jogo. Isso atrapalha hoje isso? Eu acho que é um fator, assim, que pesa um pouco, né? Porque, às vezes, tem muitos atletas, e eu acho que é natural, ele se fecha ali no mundo da rede social, às vezes põe um vídeo para ele assistir, o vídeo do adversário, acaba assistindo, põe o fone de ouvido
e a conversa acabou um pouco, né? Isso não é só no meio do futebol, é socialmente isso, né? O mundo tá dessa forma. Isso é uma preocupação que a gente tem com os nossos filhos, inclusive. Exato, né? Mas o clube não tem que impor limites em relação à utilização? Não, mas tem os momentos que pode usar o celular, né? Não, geralmente os atletas acabam a pré-eleição do treinador, não mexe em atleta, entra no busão, desceu do ônibus, aí morre o celular, vai pro vestiário, focado no jogo. Eu falo que antigamente tinha muito mais, né? Eu peguei um pouco da era que não tinha celular, e quando começou a ter celular, eu jogava no América Mineiro, em 2013, 14, a gente até tinha uma brincadeira, uma lei entre jogador, que quando ia pro almoço, ninguém podia mexer no celular, que quem mexesse no celular pagaria o café. E a gente brincava muito. Aí o cara esquecia e pegava. Não, a gente deixava o celular, tinha que deixar o celular virado na mesa e no canto, assim, né? Sim. E a gente ficava conversando, aquela resenha boa. E aí o celular começava, na hora do almoço, né? Ligando. Vibrando, não podia deixar tocar, que se tocar tinha a caixinha do clube. Aí os caras ficavam agoniados. Aí tinha o Fábio Júnior, que hoje ele é até comentarista. Ele ficava agoniado. Meu Deus, e não sei o quê. Aí ele, pega o café aí, porque é melhor pagar do que brigar com a minha esposa. Aí ele mexia no celular, dava risada. Mas mudou bastante, assim, né? Em relação à rede social, ao smartphone, que você tem um mundo aqui na sua mão, aqui você estuda, aqui você faz muitas coisas. E eu acho que naquela época a gente se comunicava muito mais, né? E isso aí facilitava bastante para o treinador. Qual foi a campanha foi espetacular, né? Acho que começou com Imperatriz primeiro, né? Imperatriz, né? Aí depois o Sport foi Imperatriz, depois pegou quem na segunda rodada? Foi Internacional já? Não, foi, né? O Inter. Foi o Inter já? Nas oitavas. Depois Palmeiras, Vasco e Corinthians. Foi um jogo mais difícil, o confronto mais difícil. Todos foram difíceis, né? Sim. Até mesmo Imperatriz, aqui na ilha, acho que a gente começou perdendo o jogo, não lembro. Nós ganhamos lá e aqui começou perdendo, depois goleou. Todos foram difíceis, mas eu acho que o jogo mais emblemático assim foi contra o Inter, né? Aqui na ilha, que a gente saiu perdendo, aí foi expulso o Luciano Henrique, nós com um jogador a menos, conseguimos... Vocês perderam lá 1-0 o gol do Alex. Exato. Aí aqui... nós ganhamos com o gol do Leandro Machado. Aí eu acho que o Alex empatou de novo aqui. Foi o Sidney, né, o zagueiro. Sidney empatou 1-1. Aí o Sport teve um jogador expulso. Fez 2-1 primeiro ou depois teve um jogador expulso? Fez 2-1, aí foi expulso o Luciano Henrique. Luciano Henrique, sim. E aí teve aquele gol do Durval que a gente fala, era pra nós sermos campeões. Como é que aconteceu aquilo ali, pelo amor de Deus, César? O Durval nunca bateu falta, nunca brincou de bater falta no treino, nem nada, ele não era chegado assim. Aí o Bala que batia geralmente as faltas, né, que o Bala tinha uma boa cobrança. Ele nem treinava a falta? Não. Você nunca viu ele chutando uma falta no treino? Ele não treina? Não. Brincava chute a gol, essas coisas assim. Aquilo? Não sei, foi Deus. Vai, Durval, é você que vai fazer o gol, e foi merecido, porque o Durval é um dos maiores zagueiros que passou aqui pelo esporte, e no Brasil também, né? Eu brinco muito assim, o Durval é um cara que chegou na seleção na raça, aquele cara que não teve mídia em cima dele, não teve nada, foi um cara que chegou na seleção brasileira na raça. Eu falei, Durval, eu sou teu fã, porque não é fácil, geralmente... Tem o lobby, né? Tem o marketing, ele nunca gostou de marketing, ele nunca gostou de fez, né? rede social, nem da entrevista. Nunca. E o cara conseguir chegar na seleção brasileira porque ele merece, a gente tira o chapéu para ele. Eu acho que a imprensa cometia um erro, de uma forma geral, com o Durval, quando explorava o lado sisudo dele. Sim. O lado de ser um cara sério demais, de não dar sorriso para ninguém. Aí isso, na verdade, tudo bem que ele era um cara sério, mas na hora que você explora isso, você pode magoar o cara. Eu acho que o cara não fica feliz de que as pessoas tinham memes que as pessoas criavam. Durval sorrindo, era o mesmo rosto. Durval rindo, feliz, triste, tudo com o mesmo rosto. Tomou a mesma cara. Isso, eu imagino que isso não deixava ele feliz, César. Não, mas sim, o Durval é um cara, se você parar pra conversar, tranquilo, cara, gente boa demais, pô, é um cara assim que, quando às vezes ele aparece lá no esporte, né, a gente brinca, fala, Bruto, chama ele de Bruto, né, vamos Bruto, ele, Bruto que ele é,
Pô, mas um cara que com nós ele dava muita risada. Internamente ele era... Internamente é tranquilo. Não era sério, fechado. Não, ele brinca, dá risada, né? Só que quando passava ali pra fora, ele fechava a cara. Nos treinamentos também, geralmente... Jogava sério também, né? Treino também. Qualquer tipo de treino. Rachão... Quando tinha um rachão, ele era pancada também. Não alisava. Competitivo. Às vezes, esses joguinhos que fazem... Aí tem as equipes, né? 3, 4 equipes. Sim. Aí pro joguinho, não tinha, meu Deus do céu, ele não alisava não. Como se fosse para dividir, ele dividia como ele dividia no jogo. Ele não tinha dessa. Aí, às vezes, assim, ia para dividir, é o Durval. Aí tinha uns que tiravam o pé, né? Mas nós, zagueiro, ia os dois firmes. Mas... Aí eu falei, Durval, cobra não pica a cobra, rapaz. Vem devagar. Aí ele, não, tá certo, Cezão, e tal. Mas é um cara que tem que tirar o chapéu, né? Por tudo que conquistou, né? Por quem ele é, pela humildade que ele tem, é um cara que é um exemplo aí para gerações aí. Eu acho que aquele jogo, aquele confronto com o Internacional, me corrija se eu estiver errado, foi o momento onde vocês disseram, dá. Porque se passou do Inter, pode passar de outros times. Sim. Não, a gente passou do Palmeiras bem também, sim, né? Nós passamos do Palmeiras com autoridade, assim. Mas o Inter foi antes. Quando passou ali, vocês achavam que dava ou não? Eu disse, não, vamos até onde... Já dava para ser campeão. Em que momento vocês pensaram? Dá para ser campeão da Copa do Brasil? A gente conversava muito, né? O professor Nelson também passava... Era jogo a jogo. Nós sabíamos da importância, né? Chegamos nas oitavas, passamos das oitavas e, pô, vamos para a quarta, vamos. Então, não vamos pensar na final, não. Nós vamos pensar... Mas dentro de você, em que momento você disse, dá? Porque assim... Óbvio que todo jogador vai dizer, não, ele tá jogando para ser campeão. Esse jogo do Inter mostrou que nós tínhamos capacidade. O Inter era uma equipe que estava muito em evidência, tinha sido campeão. É forte. Campeão da Libertadores, né? Tinha ido para o Mundial. Era uma equipe que estava bem. Então a gente ganhou de uma grande equipe, uma equipe que era uma das principais do cenário brasileiro. Então a gente falou, não, dá. Se for nesse jogo de mata-mata, dá. A gente fazer 2 jogos, né? Fortes, fazer... primeiro jogo sem entender que são 2 jogos, não ir peito aberto, e a gente entendeu que dava. Passou do Inter, a gente falou, não dá, vamos firmar o cavalo aí, vamos embora que nós vamos conseguir. Aí foi indo jogo a jogo e... Aí veio o Palmeiras, Romerito voando. Foi. Aí a história do Romerito é engraçada porque ele foi vaiado no treino, pô. Romerito. Inclusive, assim, quando ele chegou em 2007, ele era um cara que a torcida... não gostava tanto assim, né? Ele era um cara que a torcida pegava muito no pé dele e ele acabou o ano, acho que ele estava para ir embora, mas ele tinha contrato, ele ficou, aí começou o estadual, começou fazendo gol. É um cara que ganhou a confiança da torcida. É um cara também que ele era muito raçudo também, isso aí também conquistou a torcida e esse jogo do Palmeiras aí foi para coroar todo o trabalho dele, toda a dedicação dele. Ele em nenhum momento baixou a cabeça para as críticas, né, para as vaias, continuou trabalhando e no final ele conseguiu tão sonhado aí Ele se arrepende de ter saído antes, porque o contrato dele acho que era até 31 de maio e a final foi depois de 31 de maio. Talvez ele lamente, né, assim, porque não estava na final. Pô, é algo que a gente até conversava, eu tenho muita amizade com ele. Geralmente ele vem pra cá, a gente fica junto. Ele tá em Goiás, é? Tá em Goiás, é. E aí, naquele jogo ali especial, ele até o Sport tentou fazer com que ele jogasse, né? Expandir o contrato um pouquinho mais, né? Prorrogar o contrato, mas o Goiás não deixou, né? Não deixou. Aí... Mas ele chorou muito que não jogou a final. Ele chorou muito. Ele estava aí na final, né? Não pôde jogar, mas ele estava com nós, comemorou com a gente. Mas ele chorou, ele queria muito ter jogado aquele jogo ali. Foram jogos especiais. Aí veio o Palmeiras, né? O Sport fez 2 grandes jogos. Foi. Depois do Palmeiras pegou o Vasco. Rapaz, o Vasco, eu acho que o primeiro jogo aqui foi brilhante, né? Foi, 2x0. Né? Até o Daniel Paulista fez gol. Foi. E lá em São Januário nós jogamos bem. Se você pegar o jogo, fazer o recorte, jogamos bem. Acho que no primeiro tempo vocês jogaram bem. O segundo acho que recuaram demais. Não, mas nós tivemos chance ainda para matar o jogo. Assim, um gol. Só que a gente tomou um gol no finalzinho ali de cabeça e depois um chute que aí o Edmundo fez o gol. Mas nós fizemos um bom jogo.
E foi assim, em termos de pressão, foi o jogo que a gente mais sofreu pressão. Jogar né? em São Januário não é fácil. Até a chegada mesmo, nossa, foi uma chegada meio turbulenta. Assim. Violenta, né? Jogam pedra. Tudo Foi lá. jogar. Nós saímos do hotel, e aí sentava o Carlinhos Bala e o Diogo. Aí eu sentava 3 bancos assim pra trás deles, né? Sim. Era um banco aí na frente. E os policiais falavam, ó, não abre a cortina de jeito nenhum, porque tá lotado. Aí, beleza, aí nós chegamos ali perto do Vasco ali. Na hora que viramos a rua pra entrar no estacionamento, tava entupido, tinha muita gente. Aí o busão parou, o cara não conseguia abrir o portão e ficou. A torcida começou a balançar o ônibus. E nós, aquela, né, agonia, aí vai morrer. Aí o Carlinhos Bala, mas ele nem abriu a cortina, ele só assim. fez assim, né? Aí na hora que ele fez assim, o torcedor já jogou a latinha de cerveja cheia, estourou o vidro, aí começou jogando pedra, jogando tudo, aí abriram o portão e entramos. Por isso que eu acho, sabe, César, assim, eu até tenho uma opinião um pouco diferente em relação ao que aconteceu com o ônibus do Fortaleza. Eu acho que isso que vocês viveram em 2008, a gente tá falando o quê? 18, 16? 16 anos. Não, 16 anos, é isso? 20, 16 anos que passou. E isso aconteceu, e assim, eu acho que isso acontece no futebol brasileiro todo fim de semana. Tem. Todo fim de semana tem um torcedor que joga alguma coisa no ônibus. A diferença dessa vez é que machucou. Sim. E como machucou, chamou atenção. Exato. Então, eu não consigo concordar com essa história de que a torcida do esporte, por mais que eu não goste da torcida organizada, para mim é uma coisa que deveria ser extinta em todo o Brasil, em todos os clubes, na minha visão. Mas eu não consigo concordar que a torcida do esporte ou Pernambuco é violento. Eu acho que a violência existe no futebol brasileiro e acho que isso acontece todo fim de semana com as torcidas de Flamengo, de Vasco, de Bahia, de Cruzeiro. Não tem região, não tem CEP. Para mim, todo lugar é violento. E é uma coisa que tem que ser coibida de uma forma geral. Na hora que tentam punir só o esporte, eu acho que você perde o foco da história. Eu quero que isso acabe. Então não é punir no esporte que isso acabe, é entendendo o problema. É entendendo o problema. Eu tenho uma opinião também formada em relação a isso, sim. Você quer que a torcida, né, as uniformizadas acabe. Eu penso um pouco diferente. Sim. Porque é como se fosse um cara. Nós sabemos que se você beber e dirigir, sim, é crime. Sim. Aí você pega teu carro, bebeu, foi dirigir, bateu o carro, seu carro é Chevrolet, Volkswagen, sei lá. Aí, pô, bateu o carro, a partir de amanhã o carro da Volkswagen não pode ser mais usado. Mas por quê? O Gol da Volkswagen não pode ser mais usado. Mas por quê? Não, porque o cara dirigiu bêbado e a Volkswagen vai pagar. Mas que culpa a Volkswagen tem? Se fui eu que entendi que eu não posso beber e dirigir. Quem tem que ser punido é o CPF. Chega, pune o cara que fez isso, que agrediu. E eu acho que na torcida uniformizada a mesma coisa. Tem vídeo, tem tudo. Meu, pega o cara, tá lá o vídeo, fez o reconhecimento da face, vai lá. Foi você? Vem cá, você vai pagar. Ah, é você, cara. A torcida uniformizada não tem culpa. O cara tá usando a camisa, mas, né, vai pagar. Acabou. Começou a punir quem está criando esse caso, quem está fazendo esse tipo de vandalismo, esse tipo de crime, vai acabar. Vai ter? Claro que vai ter. Não acaba, não é extinto, mas vai diminuir bastante. Então, quando pune, um exemplo, a Volkswagen vai punir a torcida uniformizada, aquele cara que comete esse tipo de situação, ele vai continuar livre. Sim. A torcida, não existe mais torcida, mas o cara que vai tacar pedra, o cara que vai brigar, que vai fazer, ele vai continuar livre. Então, não é mais fácil prender o cara e deixar a torcida. Porque eu fui atleta e eu acho lindo quando você entra dentro do campo, tá aquela festa bonita. E geralmente quem faz a festa bonita, né, é a uniformizada. Eles que fazem a festa, né, fazem aquele mosaico, as bandeirão, e eu acho, essa é a minha opinião. Sim. Tem cara do bem que tá com a torcida uniformizada e tem cara do mal. Agora cabe às autoridades pegar o cara que faz, os caras que tacaram pedra, e quem vai no estádio também criar briga, essas coisas. Às vezes tem vídeo, a gente vê os vídeos de torcedor saindo de um lado pro outro com pedra, com papo. Mano, tem a imagem dos caras? Pega os caras, tá preso. Tá preso. Dia de jogo, você vai lá na delegacia, vai ficar 2 horas antes e só sai 3 horas depois. Se você for pego na rua, você vai ficar preso 5 anos de reclusão. Vai acabar. Eu penso dessa forma.
O dia que acontecer isso, eu acho que o futebol vai ter menos violência. Assim, César, eu acho assim, tem que resolver. Por exemplo, essa história de lei seca, né? Tem gente, pela consistência física, eu, por exemplo, se eu tomar um copo de cerveja, eu tenho condições de dirigir. Uhum. Eu não vou provocar um acidente porque eu tomei um copo de cerveja. Mas, no entanto, eu sou criminoso, porque eu estou infringindo uma lei. Mas eu fico feliz que existe essa lei porque eu estou vendo os números. Sim. A violência, os acidentes diminuíram por conta da lei. Né? E vai ter gente responsável e irresponsável que vai beber 200, sei lá, um monte vai ficar embriagado e vai dirigir. Então, se a lei resolveu, beleza. Quando eu falo em extinção da torcida, eu penso nisso. Eu acho que se extinguir todas as torcidas, vai melhorar. Talvez não seja a solução adequada e ideal, como você colocou. O ideal é pegar o cara. Concordo plenamente com você. Mas eu penso assim, que se a gente não consegue resolver, não consegue dar a dose certa do remédio, então dê uma dose maior para poder resolver o problema. É isso que eu penso. Assim. Por isso que eu coloquei dessa forma. Mas é extremamente pertinente que você fala. Se conseguir prender o cara, melhor. Porque tem as imagens, né? Tem. Se quiser, pega. Se quiser, pega. Já sabe onde marca, inclusive, as violências nos jogos, né? Eu acho um absurdo também quando o clube é punido, né? Sim. Eu acho um absurdo, porque que culpa o clube tem? Sim. Né, aconteceu que o Sport ficar 5, 6 jogos sem torcida. O lance lá do Raniel, né? Que do mesmo jeito que, assim, eu acho que o jogador fazia assim pra torcida. Não pode? Por quê? O Romário fez isso diversas vezes no passado. Ninguém fazia nada. É porque hoje a violência é maior. Aí entra naquilo que a gente falou lá no começo da conversa. Do jogador respeitar o torcedor. E esse jogador mesmo, quando ele faz o gol, eu garanto que, né? Não, em qualquer equipe. Tá. O jogador tem o direito de comemorar. Claro que ele tem que comemorar com a torcida dele e tal. E aí, às vezes, o jogador vai extravasar, vai provocar a torcida, mas ele é provocado. Sim. Aí ele é provocado na rua, ele tá passando com a esposa, o cara grita, ei, jogador chinelinho, e o cara tem que passar. O que você não pode fazer? O que você não pode é dar dedo, fazer gesto obsceno ou coisa do gênero. Isso aí também eu não concordo, mas não. Provocar, eu não vejo problema, não. E aí deu aquilo tudo, o Sport foi punido, mas que culpa o Sport teve? Quando pune o Sport, eu acho que pune o Estado. Aí ficou... A gente não entende, mas é um negócio muito mais amplo quando você faz um jogo sem torcida. Sim. O clube não vai ter renda? Beleza. Mas o clube sobrevive, porque o clube tem patrocínio da televisão. Mas e aquele vendedor de camisa que fica na esquina? O vendedor da água, o vendedor do sanduíche, sabe? O cara que trabalha, faz conta do ano dele com... o Sport vai jogar tal dia contra tal time aqui na ilha. Vou fazer minha compra aqui, comprar em 10 vezes para quando eu chegar a vender, ter meu dinheirinho. Então, é punido muito mais do que o clube. É punido os arredores ali, né? No contexto geral. E aí vamos para a final, né? Corinthians pela frente. Meu Deus do céu, Corinthians. Eu estava nos 2 jogos. Estava lá no Morumbi, 76 mil pessoas, se não me engano, uma coisa assim. Aí eu vi o desespero de Milton, rapaz. O Corinthians foi muito sacana naquele ano, cara. Porque ele não botou ingresso para vender. Ele disse, você quer quantos ingressos, Milton? Milton disse, sei lá, 3 mil, acho. Não, 1.500, acho. 1.500 foi 2.000. Aí Milton pagou, e ele revendeu no hotel do Sport pros torcedores que queriam comprar. É uma coisa assim, surreal, pô. Não tinha nada pra você comprar o ingresso da mão do presidente, pô, do clube. Loucura. E aí, 76 mil pessoas, acho que 1.500 ou 2.000 rubro-negros. E que pressão para aquele jogo lá no Morumbi, né, César? Foi pressão. Inclusive, até no dia na véspera do jogo, teve um episódio lá que da torcida soltou fogos lá no hotel, né? Só que eu tenho sono pesado. Tu não viu, não? O pessoal que viu, né? Me contaram, né? Me contaram. E eu tinha o hábito de descer pro café da manhã, né? Sim. Aí, quando eu acordei, concentrava eu e Leandro Machado. Sim. E eles... Ô, peixe... Pô, soltaram muito fogos essa noite, eu não consegui dormir bem, não. Eu falei, soltaram fogos? Eles soltaram, mano. Foi fogos pra caramba. Foi mesmo, cara. Eu não vi, não. Aí liguei a TV, tava passando, né? Os fogos. Aí eu desci pra tomar um café, tava daquele Arena Sport TV, que é ao vivo, né? Sim. O cara, pô, e aí, foi ruim pra dormir? Eu falei, por quê? Ele falou, não, que os fogos. Eu falei, fogos? Pô, dormi bem. Se foi pra mim, os caras gastou dinheiro errado, porque... A acústica do hotel é boa, eu não ouvi nada, mas é porque eu tenho sono pesado.
E o Leandro Machado falou, César, soltaram muito fogos. Foi muito fogos, muito fogos. Eu falei, pô, nem ouvi nada, peixe. Depois que eu dormi, pode cair o prédio que eu não... Mas soltaram muito fogos, foi tenso, assim. E isso é outra coisa que precisa acabar, né? Isso ganha jogo, César? Atrapalhar o som do ganha jogo? Olha, ganhar jogo... Pelo seu silêncio, acho que ganha. Não ganha jogo, mas assim, mas nós sabemos que o sono pro atleta ele é importantíssimo, né? Sim. E você, às vezes, uma noite de sono mal dormida Atrapalha. pode prejudicar o teu rendimento dentro do campo, né? Mas ganhar jogo, eu acho que... Como é que acaba com isso? Punindo quem? O clube? Então, vai punir o clube? Não tem como. E o hotel é 10 quilômetros longe do estádio, que culpa o clube tem? Não tem como, não é difícil, é torcedor. Tem que pegar o cara que comete o ato ali e pronto. Fogo lá. É difícil, mas isso aí faz parte do futebol há quanto tempo? Não é de agora, não é... Aí 3-1 lá no Morumbi, como é que foi o jogo em si? Você lembra como é que... Porque o Corinthians, o jogo até começou um pouquinho equilibrado, mas depois que o Sport tomou o gol, o Sport deu uma desarrumada. Foi isso? Foi um jogo assim que nós não jogamos tão bem, né? Foi um jogo que a gente teve muita falha assim de marcação, né? Tivemos erros individuais. E o Corinthians estava a milhão jogando em casa, a torcida estava empolgada. Aí quando a gente tomou o terceiro gol, assim, a gente deu uma sentida, né? No banco, assim, um olhou pro outro e caramba, agora ficou complicado, né? Aí quando o Enilton fez o gol no finalzinho ali, a gente sentiu, eu não sei sim, mas pô, você tá ganhando 3-0, toma um gol, a torcida não vai fazer, vai continuar o barulho, e a gente sabe que a torcida do Corinthians continua o barulho, quando toma um gol ela aumenta o canto. Ela continua, né? E nesse jogo específico algo aconteceu, que quando nós fizemos o gol, ficou um silêncio no Morumbi. Assim, claro, diminuiu muito o som da torcida. E a gente falou, opa, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Aí, e ainda tinha a situação do gol fora de casa, né? Tinha um agregado gol fora de casa, valia 2. E a gente falou, pô, é o gol. O Carlinho Bala foi... Falou com Deus. Falou, ele fala, ele... Aí ele falou que, pô... É o gol do título. E eu tenho um amigo que ele é corintiano, ele foi no hotel lá, falou comigo e tal. Ele disse, Cezão, eu sou corintiano, mas eu tô torcendo para vocês, né? Nós aqui já tem alguns títulos brasileiros, e você não tem, você é meu amigo, eu quero que você ganhe, eu quero que o Sport ganhe. Eu falei, pô, maravilha e tal. E aí, acabou o jogo, aí ele foi para um lugar lá comemorar. Aí no outro dia, na quinta-feira, ele foi... Aí encontrou com alguns atletas do Corinthians, né? Sim. E aí, os caras, já era, nós não perde esse título mais não, é nós, deu nós. Aí ele me ligou, Cezão, contei com o fulano de tal aqui e tal, ele falou que vocês não viram mais não. Eu falei, beleza, né, mano, se ele tá falando, vamos ver lá depois, né, deixa ele pisar na ilha, se ele pisou na ilha, vamos ver se ele vai sustentar isso. E curioso que depois o Wellington Saci foi jogar com vocês no Sport, né? Foi. Tempo. E uma vez eu conversei com ele, e ele disse que o vestiário do Corinthians, assim que acabou o jogo, foi um vestiário meio triste. Depois foi passando, o pessoal, não, ganhamos, pô, beleza, então vamos lá. Mas na hora que chegaram no vestiário, foi tipo assim, 3-1, será que dá? Deu coisa, né? Dá aquela pulguinha assim atrás da orelha, não é não? Dá, pô, é porque assim, você deu vida, né? Tipo, porque acho que um gol fora de casa no modelo antigo da Copa do Brasil contava muito. Então, quando você sofria um gol, você ficava... meio chateado, assim, se for pôr um gol, os caras precisam fazer só mais um, fazer 2 e 3-0, aqui seria 3-0 para levar para pênalti. Isso, 3-0 para levar para tomar 3 gols era praticamente difícil, mas naquele jogo específico, naquela noite específica, se a gente precisássemos fazer 4, 5, acho que nós faremos. O jogo da volta na ilha. O jogo na ilha. A atmosfera tava para aquilo ali. Precisava fazer 3. Arrepiou-se aquele jogo? Pô, foi tenso. A gente concentrávamos na ilha e a palestra do professor Nelsinho, a gente sempre treinava pênalti no dia do jogo, de manhã. Aí a gente foi pro treino, treinamos os pênaltis ali na ilha e os caras estavam montando o palco, né, pra premiação. E era atrás do gol, assim. Sim. E aí acabou, ninguém falou nada. Quando foi a noite a preleção do professor Nelsinho, ele falou, né, como que a gente ia jogar e tal, e
no final lá, foi bem rápido assim. Sei. Falou, ó, vamos bater pênalti lá, vocês viram que só tem um palco, né? Só tem um palco. E só vai subir lá quem for campeão. E tá entupido, vocês que sabem. Vocês vão querer subir no palco ou vão querer descer pro vestiário e chorar. Meio que ele falou assim, né? Sim. Com outras palavras. Aí nós vamos subir no palco. Então, beleza, então vamos embora. Aí foi pro jogo. Aí nós passamos no meio da torcida, sentiu um... Inflamou todo mundo. Sim, aí ali no estacionamento ali, nós descemos de onde a gente concentrava e foi passando, tinha só uma cordinha se separando. Sim. Mas tava muita gente. Aí aquela pressão, a galera apoiando, foi pro vestiário. Aí quando entrou na ilha, a ilha tava... A atmosfera tava para ser campeão, não tinha como ser diferente. Você sente quando... Eu não sei explicar, só quem tava lá sentido. E sentiu, para falar, poxa, se precisasse fazer 3 gols, nós faremos. Que o Sport, eu tô com essa sensação que você tá dizendo, que assim, o Sport não é que ele jogou bem, ele fez o gol que precisava. Sim. Tanto que quando ele chegou a 2-0, ele meio que parou. E ficou esperando o jogo acabar. Né? Teve aquele problema ali no final do lance duvidoso lá com... Não teve dúvida. Não? Não foi nada. Porque o pessoal de São... Porque eu entrevistei um dia desse o Acosta, e o Acosta disse que foi pênalti, César. Não, mas não foi. Se você pegar o vídeo, o Magrão bate na bola primeiro. Mas assim. Depois não sai arrastando tudo, não? Não, mas pegou a bola. Bateu primeiro. Na bola, o choque é inevitável. É inevitável, não tem como. Bati na bola, tirei a bola saiu da disputa, os dois dando o carrinho, não vai bater no outro, é normal, é algo, lance normal, mas a primeira disputa, o primeiro toque do Magrão foi na bola, não tem dúvida. Não é lance polêmico. Nenhuma, não tem polêmica. Não. Polêmica é quando pegou na mão, não pegou, tocou no cara primeiro, não tocou, não teve dúvida, não teve pênalti. Se tivesse VAR, nem pro VAR ia chamar. Eu tô fazendo o meu papel de entrevistador, mas eu acho realmente que não foi pênalti por isso, que bateu na bola antes. E para mim, quando ele bateu na bola, para mim não foi. Até eu conversei com a Costa ficou, você acha mesmo que não foi pênalti? Acho. Eu acho que não foi pênalti porque ele bate na bola. Na hora do lance, eu tava num camarote recebendo uns clientes lá pro jogo, na hora eu achei que foi pênalti. Porque eu não tinha essa certeza de que tinha batido na bola. Porque foi muito rápido e o Magrão foi muito feliz naquele lance, porque ele saiu muito rápido. Foi. Se ele não sai... Primeiro que eu acho que o Acosta devia ter batido de primeira. Ele não bateu. Ele quis dominar. Ele dominou. Deu mais um tapa. Quando ele dominou, ele vai dar o come, porque ele é habilidoso. Eu achei que ele ia cortar mas ele tentou cortar. Exato. Ele não tentou fazer o gol. Se ele tenta fazer o gol, acho que até ele teria mais possibilidade. Quando ele tentou cortar, o Magrão saiu arrastando assim, pegou na bola. Arrastou bola e arrastou tudo. Mas pra mim, eu também não daria aquele pênalti, não, porque ele bate na bola antes. Mas o Magrão foi muito feliz naquele lance. Muito feliz mesmo. Seu Magrão, né? Seu Magrão. Já a gente fala de Seu Magrão. Vamos só fechar esse capítulo da Copa do Brasil. E a sensação, César, de ser primeiro o único time do Nordeste que ganhou a Copa do Brasil, né? E talvez hoje caia a ficha do que vocês conquistaram lá, talvez naquele dia vocês não tivessem caído a ficha do tamanho do título e como é difícil e se tornou quase impossível para um time do Nordeste hoje ganhar uma Copa do Brasil. Olha, para falar a verdade, assim, é um sonho de criança, né? Ser campeão da Copa do Brasil, jogando por um grande clube, marcando o teu nome na história desse clube, eu acho que é o sonho de todos esses meninos que estão começando a jogar futebol. Eu fiquei feliz, assim, é um título expressivo na minha carreira, que é o maior. A princípio você fica naquela euforia do título, mas você não tem noção do tamanho que é o título, né? O título é algo muito, muito, muito grande, né? Às vezes vem amigos meus aqui para Recife, né? Meus familiares, meu irmão mesmo veio essa semana agora, eu fui com ele lá na ilha, lá para ele conhecer a sala de troféu. E o pessoal falando do título, aí ele, caramba, meu, é muito grande, é muito grande. Ele mora em São Paulo, né? Meu irmão mora em São Paulo, em Guarulhos. E aí é muito grande o que representa o título para o clube e imagine para o atleta, né? Para mim representa muito. E como você falou, à medida que vai passando o tempo e você vai vendo cada Copa do Brasil que vai começando e terminando, você fala, caramba, o negócio é muito maior do que a gente imagina. Aí você vai tendo noção do tamanho que é, da importância que é, né? Não tem explicação tentar mensurar o que eu sinto
em relação ao tamanho desse título para minha carreira, né? Pô, aí você vai no clube, você chega no clube lá no esporte e você olha pro símbolo, tá lá uma estrelinha dourada e você saber que você participou daquilo ali Você é responsável junto com o grupo por aquilo que está acontecendo na história do clube. Aí você vê, tem uma estrelinha lá, pô, eu faço parte dessa estrelinha. Não dá para mensurar assim, né, o tamanho que é. Fazer uma transiçãozinha da sua carreira como jogador para treinador. E aí, Nelson Batista, posso dizer que foi o cara que mais influenciou você na sua carreira como treinador? É o cara que mais lhe ensinou ou não? Assim, eu como atleta, eu sempre tive a vontade de... Você já pensava nisso? Passar para esse lado como treinador. Eu sempre orei a Deus pedindo assim, Deus, é isso mesmo que eu quero? Porque eu sempre gostei de assistir muito jogo, de prestar muita atenção no que o treinador fala, né? De prestar atenção nessa parte mais tática. Sim. E eu, meu Deus, e Deus sempre confirmar, não, é isso mesmo, vai que é isso que eu tenho para você. Aí foi indo. O professor Nelsinho, para mim, é um cara que é um dos maiores exemplos para mim, assim, de resiliência, né, na profissão, porque eu lembro que quando ele veio pro esporte, ele estava em baixa, né, que ele tinha saído do Corinthians em 2000. Ele foi rebaixado com o Corinthians, né? Foi rebaixado com o Corinthians e tinha sido campeão também brasileiro com o Corinthians. Né? Então, e ele conseguiu, com muita humildade, com muita simplicidade, fazer algo extraordinário, que ser campeão da Copa do Brasil com um time nordestino. E para mim é um exemplo. E pela qualidade dele também, né? Ele é um cara muito inteligente que passava para nós as informações de uma forma extraordinária. É algo que eu aprendi muito com ele. Ele tratava todas as equipes da mesma forma. Um exemplo assim, nós tínhamos a palestra e na palestra profissional sim, ele sempre passava o adversário por posição, ó, lateral direito do Cabense, fulano de tal. É um menino que joga assim, ele gosta de cortar para dentro, né? Ele tinha um respeito com todos os times, pequenos ou maiores, era a mesma forma. Igual, é a mesma coisa. Os 30 minutos de palestra do Corinthians é o mesmo 30 minutos de palestra contra a Cabense. Não menosprezando a Cabense, sim, mas claro, o nível de importância do jogo. Todos os jogos para ele eram a mesma importância. Ele não relaxava em nenhum minuto. Então isso aí é algo que eu aprendi muito com ele, assim, de entender que, independente do nível de jogo que nós vamos enfrentar, o respeito tem que ser o mesmo. A fala mansa que você tem alguma influência dele? Não. Porque ele falava assim também, bem calmo, bem tranquilo. Era difícil ver o Nelsinho fora do prumo, ou não? Ou ele era efusivo? Às vezes ele era. Eu peguei umas duas... Deve ver ele irritado. Eu vi ele irritado. Assim, duas vezes, Mas ele era bem tranquilo, assim, é um cara que procurava conversar na boa, ele não levantava o tom de voz. Só teve 2 vezes que ele... Quais foram as 2 aí? Foi em 2009, né? Que nós tivemos uma reunião lá, ele foi bem incisivo, assim, nas suas cobranças. 2009 foi tenso, né? Foi muito tenso. Porque o Paulo Baia chegou, aí não rendeu no começo, a torcida começou a pegar no pé, né? E começou a vaiar um cara que tinha dado o maior título da história do clube até então. Então, assim, acho que o clima ficou tenso. Ficou, assim, e aí ele cobrou, as cobranças dele foram pertinentes, assim, sabe? Ele foi e jogou mesmo, assim, na cara da galera e eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Sobrou pra todo mundo desse jeito. Assustou todo mundo. Foi todo mundo, Mas foi bom, assim, que ele colocou pra fora o que ele tava sentindo, né? Quem mais Quem mais fez o César treinador? Assim, eu procuro pegar um pouquinho de cada treinador que eu passei como atleta. Muricy, né? Tony Cerezo, que para mim foi um dos grandes treinadores que eu peguei também. Teve o Luiz Carlos Ferreira, finado Ferreira que morreu. Sim. Luiz Carlos Martins. Todos os treinadores, e graças a Deus eu sempre tive bom relacionamento com os treinadores, nunca tive briga com nenhum, nunca... sempre respeitei, às vezes não estava jogando, mas eu respeitava o que o treinador queria no momento, e o treinador me respeitava também. Então eu peguei um pouquinho de cada. O professor Givanildo Oliveira também é um dos maiores exemplos também, assim, de vencedor, e isso aí eu peguei um pouquinho de cada. Coisa boa, né? Aí eu tô me formando ainda, eu tô aprendendo e me qualificando para... Quando é que o César vai estar
pronto para assumir o esporte, não como interino, ou você pensa em ficar como interino? Porque eu acho que é uma decisão muito importante, né? Você, como interino, você vai ficando, e chega um treinador novo e assume. Na hora que você dá o start e dizer, não, eu quero ser o treinador, você corre o risco de ser demitido por resultados. Ou por sim. Eu tenho essa Como é que é isso na sua cabeça? Não, eu tenho bem claro, assim, eu tenho um plano de carreira, eu converso muito com a minha esposa, eu faço o meu plano, eu estou me qualificando, né? Fazendo os cursos de treinador, fiz o nível A, estou para fazer o Pro agora, né? E eu tenho muito isso. Você falou assim, quando está pronto. Sim. Eu acho que pronto nós nunca vamos estar, mas nós vamos estar preparados. Eu estou preparado. Pronto, tá pronto. Pô, vem treinador com muito mais anos de carreira do que eu e às vezes não dá certo. Não dá o rendimento, entendeu? Mas tá pronto. Você vê, vamos fazer uma comparação. Você se preparou, por exemplo, muito mais para ser treinador do que o Eduardo Batista. E o Eduardo Batista, que era preparador físico, teve aquela oportunidade depois que acho que o Mazola saiu. Sim. E ele ficou. E aí o Sport, que estava quase sendo eliminado da Copa do Nordeste, começou a ganhar, entrou, classificou, foi ganhar a Copa do Nordeste com o Eduardo. E o Eduardo virou treinador. Sim. Talvez naquele momento o Eduardo não tivesse nem a clareza que queria ser treinador, talvez até quisesse ser, mas não estava preparado para isso, não tinha estudado para isso. Você hoje é um cara muito mais estudado do que ele era naquele momento. E, no entanto, a carreira dele virou de treinador. Mas aí entra um detalhe importante. Qual? Que ele era filho do Nelsinho, ele trabalhava com o Nelsinho. Ele vinha já... Ele não tinha o curso dele, mas ele tinha o curso de treinador prática, da vida com o pai dele. Ele aprendeu muita coisa com o pai dele. Então, ele estava muito na frente assim, do que eu tô. Por isso, entendeu? É essa aí que, às vezes, o pai dele também... E aí, o pai, não, vai, filho, você sabe o que tem que fazer, né? Por isso que eu chamei, inclusive, o Ricardo Rocha Filho para trabalhar comigo na HITS. Porque ele teve um curso da vida com o pai dele o tempo inteiro. Sim. O Ricardo Rocha, entendeu? Uhum. Então isso é fundamental. Na verdade, não é nem o teórico. Ele teve na prática com o pai dele. Viveu momentos bons, momentos ruins, momentos horríveis e momentos de muita glória. Então, ele vivenciou tudo. Isso aí faz muita diferença. Como eu falo, às vezes, assim... Muita gente investe em faculdade, né? Mas tem que investir em curso prático, né? Aqueles cursos profissionalizantes. Sim. É importante. Então, só para eu entender, o planejamento do César agora é esperar uma oportunidade no esporte para assumir o clube principal em algum momento, é continuar como auxiliar técnico, é em algum momento pedir demissão da função e assumir um outro clube. Como é que está o teu planejamento, pessoal? Meu planejamento eu sou auxiliar técnico. Tá? Tô me preparando. Eu já falei com a minha esposa, daqui 2 anos quem sabe fazer a carreira como eu sei onde eu quero chegar, né? Eu não vou ser só mais um. Eu sei onde eu quero chegar. Mas você quer ser treinador de vários clubes no Brasil? Enfim, você quer realmente desenvolver a carreira de treinador? Eu quero ser treinador. Eu tenho esse desejo, né? Mas não agora. Agora eu tô como auxiliar técnico. Eu sou auxiliar técnico. Estou me capacitando. Estou aprendendo muito. Com o professor Mariano, né? Todos os treinadores que passaram aí, eu tenho pegado um pouquinho de cada um. Cada um tem uma metodologia diferente de trabalho. Isso aí tem me ajudado muito, tem me ajudado muito no ganho de conhecimento, né? Mas eu estou me qualificando, eu sei onde eu quero chegar. Você já viveu várias temporadas no esporte, né? Como jogador e agora como auxiliar. E na sua cabeça, mesmo que você não externe, você sabe exatamente quais os erros cometidos pelo esporte na temporada 2023 que tiraram acesso ao esporte. Você sabe quais são esses erros porque você estava lá, você vivenciou e você tem esse olhar de treinador, de gestor, de grupo. O que é que o esporte precisa fazer esse ano, César, para que a coisa dê certo? Entendeu? Eu costumo dizer que a minha visão do Sosso é que ele é um treinador a longo prazo. Ele está aprendendo, ele está se adaptando ao futebol brasileiro. Talvez ele esteja até queimando etapas, porque está chegando e já está pressionado para botar o esporte na Série A. Eu acho que o Sosso a longo prazo ele pode dar um resultado interessante. Você vivenciou o ano passado e está vivenciando esse ano. O que é que você acha que o esporte precisa fazer para que esse ano o esporte possa conseguir o acesso? Olha, nós estamos indo no caminho certo, né? Claro que os últimos resultados dentro de campo não nos ajudaram. Foi diferente do que a gente planejou. Mas o esporte está indo no caminho certo, né? O ano passado nós fizemos um primeiro semestre extraordinário. Apesar de não ter sido o ano que nós subimos, mas foi um ano
em termos de resultado, de desempenho, foi acho que um dos melhores anos do esporte. Só que esportivamente, no final, a gente perdemos poucos jogos, mas perdemos os jogos no final. E aí acabou tirando nosso acesso por um ponto. E esse ano a gente tá no caminho certo, né? A diretoria está fazendo um bom trabalho, né? O treinador está fazendo um bom trabalho. Não estamos no G4 no momento, mas estamos fazendo um trabalho que está bem próximo do G4. Estamos a 3 pontos do líder, né? E a 1 ponto do G4. Então, nós estamos perto. O que a gente não tem que fazer esse ano é entender, jogar a Série B como ela deve ser jogada. Nós estamos procurando fazer isso. O professor Mariano Souza está fazendo um trabalho bom. E assim, não podemos nos distanciar do G4. E no final é ter o sprint final. Ano passado faltou para nós no final, que a gente perdemos. Perdeu muito, né? No final, no final. Esse Você ano ainda recuperou o último jogo, né? Ganhou do Sampaio Corrêa. Nós ganhamos o último jogo, né? Você comandou o time naquele jogo. Foi. E quase que a gente ainda sobe ainda, né? Porque os resultados ajudando no primeiro tempo. Acho que eram 5 resultados que tinham que acontecer. Aconteceram, acho que 3, eu acho, né? No Teve um momento que até estavam acontecendo todos, né? A febre que a gente tirou pela torcida. A torcida estava vibrando, apoiando. Eu falei, poxa, tá dando certo. Vambora, tá dando certo. Aí quando a torcida começou a xingar, eu falei, ih, meu Deus, deu ruim lá do outro lado. Mas se fizesse uma análise ali, os números eram muito complicados para acontecer. Era difícil. E esse ano a gente tem essa consciência, sabe? A diretoria, a comissão técnica, os atletas sabem, eles também estão tão convictos do que tem que ser feito e o clube tá nesse caminho. Eu creio que a gente vai conseguir subir o esporte para a primeira divisão, onde que merece. Para a gente fechar o nosso bate-papo, César, passou rápido, vamos ter muita coisa boa de conversar com você. Eu gosto de gente assim, que não se altera você parece um cara bem tranquilão, né? Não, talvez você só se altere com seu filho jogando dentro de campo, né? Porque é difícil. Não, eu vou falar ser pai de jogador é difícil. Eu vou falar pra você, domingo agora, eu estava lá em Caruaru, né? Eu estava em Caruaru no aniversário da minha avó, 96 anos, aí foi para um sítiozinho do meu tio na beira de estrada, assim. E lá não pega muito sinal de celular, né? Só num cantinho lá pegava. E o jogo do meu filho era 3,5. Seu filho tá jogando no Brasiliense, Sub-20, né? Sub-20. Aí o quarto final. Aí eu tô lá assistindo assim. Aquele frio na barriga, né? Pô, quando você tá jogando, você começa com frio na barriga, mas depois você dá o primeiro toque na bola, ou você ganha a primeira dividida e já era. Você tá no jogo, vai embora. Mas você vendo o teu filho ali, você tá a todo momento com aquele frio na barriga. Não, filho, você tem que... Sai o frio na barriga. Não sai. E aí foi pros pênaltis, cara. Eita, e aí foi pros pênaltis, aí foi batendo e começou os pênaltis alternados, né? Aí, até tranquilo, ele não tava indo bater, tá tranquilo, né? E ele é zagueiro, né? Ele é zagueiro. Eu falei, será que ele vai pedir pra bater? Será que vai... Aí quando... Você achava que ele ia pedir ou não? Eu achava que ele ia pedir. Pelo perfil dele? O perfil dele, eu acho que ele ia pedir. Ele é guerreiro, assim. Ele é um menino que tem uma personalidade forte. Ele tem uma personalidade forte. Aí ele foi bater. Foi o último pênalti que ele bateu e fez, aí o adversário perdeu. Mas o frio na barriga é grande, é enorme. Eu e minha esposa chorou e eu deu aquela vontade de chorar também, mas eu segurei. Mas é difícil ver o filho jogar, né? É complicado. Difícil, eu imagino, aí minha mãe me ligou, né? Minha mãe estava assistindo também. Aí minha mãe, e aí, filho? Eu falei, poxa, mãe, eu fiquei feliz demais, tá doido, que emoção. Ela, agora você sente o que eu sentia quando você jogava? Falei, mãe, não é fácil não. Minha mãe, assim, ela sempre levou nós para os jogos, assim, desde pequena ela ia, né? 5 filhos, ela fala que eu parecia aquelas galinhas que tem os pintinhos e vai levando debaixo da asa, assim. Tangendo. Não deixa. E aí, quando eu virei jogador profissional, ela ia jogar com o esporte lá em São Paulo e muitas vezes não conseguia comprar ingresso na torcida do esporte, ela comprava na torcida adversária. Em 2007, ela conta até a história que nós e Corinthians no Pacaembu, tava tendo a promoção lá da Nestlé, ela comprou a bolacha e ganhou o ingresso, só que ela não sabia que o ingresso era pra torcida do Corinthians. Aí ela comprou e foi pro jogo, né? Quando foi ver, ela assistiu o jogo inteirinho na torcida do Corinthians, ela falou, filho, nunca mais eu faço isso amigo, quase no coração. Imagino. O Vitor, só pra lhe deixar não tão animado, tem muita coisa pela frente ainda, porque ele tem apenas 20 anos, né? 20 anos, tá começando, né? E vai ter muita alegria, sem dúvida nenhuma. Pra gente fechar, eu queria fazer umas perguntas pra você, vou falar uma frase e você completa, certo. Tá bom? Vamos lá, um zagueiro de referência pra você. Que eu vi jogar, Aldair.
Um amigo no futebol. Amigo do futebol? Graças a Deus eu tenho muitos, assim, né? Eu falar, tem Romerito, tem o Luciano Henrique, quem mais para não... Tem o Neno, que é hoje ele é até treinador lá em São Paulo. Pô, tem muitos caras, cara. Deixa eu ver aqui, para não ser... Os que eu tenho mais contato, assim, né? É Romerito, é o Neno, é o Luciano Henrique. Quem mais, meu Deus? Ticão, goleiro, foi volante aqui, Ticão, Hoje ele até faz um trabalho sensacional com atletas. Gustavo, goleiro. Goleiro, Gustavo. Magrão. Seu Magrão. Magrão, a gente tem uma amizade boa. Durval. Por aí, Dutra, eu bato pelado com o Dutra. É mesmo, Dutra, o feio, eu chamo ele de feio. Eu brinco que eu me chamaram para aquele jogo do bem, eu fui jogar lá na arena, a zaga era Russo, eu, Ricardo Rocha Filho e Dutra. Eu digo, a maior zaga que eu joguei na minha vida, longe. Dutra era um monstro, que é isso. Um cara difícil de marcar. Difícil de marcar? Para marcar esse cara vai ser pau. Foi o Emerson Sheik. Um juiz bom. Porque a gente quase nunca fala de juiz, eu queria botar juiz hoje. Um juiz bom, que esses caras... Um juiz muito bom. Juiz bom? Cara, o Alício Pena Júnior, assim, que apitou muitos jogos nossos, assim. Apitou essa final, inclusive. E um juiz chato. Chato? Não é ruim, não. É só chato. Não precisa ser ruim, não. Chato? Ó, eu tive 2 juízes, assim, que os caras, eles eram chatos, mas depois você conhece a personalidade do cara, ele é aquilo ali com qualquer um. Sim, é um jeito. Que era o Godoy... E o Souza. O Souza, Também. Não pode nem chegar aquele... Mas assim, ele era bem debochado. Quando você falava, não foi falta, ele fazia assim... Sarcasmo. Falta. Assim mesmo. Aí o Godoy falava assim... Vai jogar bola, seu time é ruim pra caramba. A gente fez um programa uma vez que quem participou foi o Fabiano, que é o genro do Luxemburgo. Sim. A gente jogou no Sport também. Jogou aqui o Fabiano. Pronto. Aí o Fabiano estava no programa com o Wilson. Aí a gente perguntou... Wilson, você já expulsou o Fabiano? Ele fez, não, o Fabiano sempre foi muito correto, nunca expulsei não. Aí o Fabiano, expulsou sim. Pois é, pô, quem apanha lembra. Pô. Quem apanha lembra, exato. Quem bate esquece. Quem bate esquece. Quem apanha lembra, não tem como não. Um gol que você não esquece, que você tenha feito. Que você tenha feito ou que você tenha participado. Olha, acho que foi o meu primeiro gol na Série A. Foi um gol na Vila Belmiro contra o Santos, em 2002. Foi na época do Robinho e Diego. Eu tava na Portuguesa, eu fiz o gol lá. Nós ganhamos o jogo 2-1. Foi um gol que é marcante. Assim. Essa é fácil. Um companheiro de zaga, que você tem um entrosamento bom. Tive bastante, sim. Durval, Igor, né? Tive também um entrosamento bom com um cara chamado Alex Oliveira. Jogou no Vasco. Andrei também, zagueiro, que jogou na seleção. Teve alguns assim que... Se você não fosse jogador, você seria? Se eu não fosse jogador, seria... Acho que eu seria um advogado, sei lá. Doutor César Lucena. Doutor César. Eu contrataria Doutor César Lucena para resolver as minhas broncas. Família para você, César? Eu acho que é a base de tudo, né? É onde que você... Principalmente na função que a gente vive, né, de atleta, é cobrado muito assim, acho que a família é onde que você, ganhando ou perdendo, ela vai ser sempre da mesma forma, né? Minha mãe, quando eu comecei a tentar ser jogador, é ali que eu chorava, é ali que eu choro até hoje, né, não porque passou minha fase, mas é onde que eu choro, minha esposa, meus filhos, é a base. O negócio tá bom, eu tô com eles, o negócio tá ruim, aí que eu tô mais com eles ainda. É a base de tudo. A importância de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, né? Deus é o que nos sustenta, é o que nos dá força, é o que nos faz sorrir, mesmo em meio às dificuldades, né? Às vezes as pessoas acham que ninguém vai sofrer, né? Deus não fala isso com a gente. Ele fala que a gente vai sofrer, porém é para a gente ter bom ânimo que ele vai estar conosco, né? E isso aí tem acontecido muito comigo, com a minha família, que eu não agradeço pelo sofrimento, mas eu agradeço que mesmo em meio ao sofrimento, Deus tem me sustentado, tem me fortalecido a minha família. Eu acho que é em primeiro lugar. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ter o mundo, pode ter o dinheiro que for, tudo que for, mas se você não tiver Deus como centro da tua
da tua vida, assim, eu acho que a sua vida fica desequilibrada. Defina o esporte em uma palavra. Paixão. Paixão. Cezão, obrigado, meu irmão. Um grande prazer conversar com você. Parabéns pela grande carreira que você tem teve como jogador e espero que você tenha o mesmo sucesso como treinador. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço o bate-papo aí, foi muito bom e estou sempre à disposição. Valeu, obrigado, César. Valeu. Conversamos com César Lucena, auxiliar técnico do esporte, campeão da Copa do Brasil com o esporte, tetracampeão, teve uma carreira brilhante e foi o nosso convidado no programa de hoje. A gente marca um encontro com você para uma próxima oportunidade. Entra lá no nosso canal Play Hits TV, clica lá no sininho, ativa o sininho das notificações, sempre que tiver um convidado novo, você vai estar por dentro com a gente. Tá? Toda semana nos encontramos aqui no Torcida Cast, na Play Hits. Um abraço, gente, até uma próxima oportunidade. Tchau.